Estamos de volta, Band Eleições 2012, com o Dr. Nelson Augusto Bernardi, juiz eleitoral de Campinas. Deixamos no bloco anterior a pergunta para o Dr. Nelson sobre propaganda, né, que não é bem propaganda. Aquele pré-candidato, que não é candidato ainda, mas aparece na TV e no rádio, né, no programa, no espaço do partido dele. Ele nunca aparece, mas chega na hora, nesse período pré-eleitoral, ele começa a aparecer no espaço do partido dele. Eu acredito que possa aparecer, senão vocês não cometeriam uma ilegalidade. Mas todo mundo sabe que isso aí é uma maneira de propaganda disfarçada. Não tem como mexer com isso, doutor? Existe uma linha muito tênue entre o que é a propaganda explícita, aquela pedindo voto, distribuindo material, enfim, e se manifestando como candidato para influir na intenção do eleitor, e aquela que é o que eu chamei vulgarmente de propaganda interna, ou seja, feita por partido, para os correligionários, para pedir apoio porque quer ser candidato, porque quer votar. Então, encontramos muitas vezes dificuldade de separar o que é uma o que é outra, porque a lei permite agora esse contato interno, vamos dizer assim, dos partidos. Você falou, se a justiça não tem conhecimento disso, a justiça não sabe. Sabemos. Mas o Poder Judiciário, ele tem um princípio básico que rege: o juiz não atua por iniciativa própria. A gente chama de ofício. O juiz precisa de... Isso é provocado, né? De provocação para agir. Ou seja, é necessário que uma reportagem jornalística, que mesmo um eleitor, um outro candidato, venha e nos informe de maneira concreta. Olha, está havendo, por parte deste candidato, dessa coligação, desse partido específico, a propaganda. Para que eu, como juiz, os juízes eleitorais, possam aferir se essa propaganda está transbordando os limites daquela que eu chamei de propaganda interna. Ali com o partido. Como é que o cidadão, propriamente dito eleitor, pode provocar a justiça? Qual é o mecanismo que ele deve usar para isso? É simples, nós temos várias maneiras. Ingressar no site do tribunal, o endereço eletrônico do tribunal, tem um link específico lá, denúncia online, não precisa se identificar, pode ser anônimo. Por telefone, ligar no cartório eleitoral. Só pode dar o número, pode... 3236-8222. Pedir para falar na 33ª Zona Eleitoral. E o site? É o tre-sp.gov.br. Ou mesmo pessoalmente. Agora, é importante que as pessoas... Quer falar com o juiz. Tem uma denúncia para entregar aqui. Eu recebo. E é importante juntar alguns elementos, né? Sim. Fotografia, áudio... Sim, as pessoas têm com essas denúncias anônimas, tem às vezes um equívoco de interpretação, que é o seguinte: o simples fato de você colocar, olha, está acontecendo tal situação irregular, a gente vai pedir para verificar, vai determinar que seja checado. Isso não passa uma, a gente vê todas. Diariamente, os meus funcionários no cartório fazem a checagem 3 ou 4 vezes ao dia, nesse setor o site do tribunal, para verificar se tem alguma denúncia. E mando verificar. Agora, evidentemente, aquelas denúncias de propaganda irregular mais circunstanciadas, com foto, eventualmente uma cópia até de eventual material de campanha que esteja sendo distribuído, com pessoas que viram, eventualmente, uma distribuição de cesta básica, coisas assim irregulares, evidentemente isso facilita o trabalho da justiça. A singela denúncia anônima, às vezes é difícil até de ser constatada, porque tem uma propaganda irregular lá hoje. Amanhã, o candidato tira, eventualmente. Então, a justiça também tem essa dificuldade instrumental de lidar com coisas mais vagas. Estão pedindo para repetir o telefone e o site. O senhor poderia repetir? Logicamente. O telefone do cartório eleitoral é o 3236-8222. Tem que pedir para falar na zona mãe, que a gente chama, que é o cartório que averigua inicialmente isso, ou o site do tribunal, que é o tre-sp.gov.br. Tem um link lá, já na primeira página, denúncia online. Eu só fiquei com uma dúvida, queria voltar. Nós temos que falar muito de Twitter e Facebook e redes sociais, mas eu só fiquei com uma dúvida. Quando o senhor falou em propaganda interna, dentro do partido, mas se o cidadão for numa festinha e falar, olha, vou ser candidato, votem em mim, isso é considerado propaganda interna ou propaganda externa? Foi numa festinha familiar, uma festinha, sei lá, algum evento. Ele ficar no boca a boca ali, olha, vou ser candidato, vote em mim, tá? O espírito da lei em vedar a propaganda antes do calendário, que é o dia 6 de julho, é aquela manifestação do candidato ampla, para todos,
no sentido de, olha, vota em mim porque eu sou candidato. Agora, numa situação interna, pequena, entre familiares, como você falou, é até uma atitude natural do ser humano. Eu posso chegar aqui, por se exemplo, anunciar como provável aqui na redação candidato da Bandeirantes, com o senhor presente aqui agora e falar, pessoal, vote em mim, hein? Eu vou ser candidato. Posso falar, o senhor não vai me fazer nada. Como eu disse, a gente precisa ferir se essa propaganda está sendo feita de forma ampla, sim, coletiva, com o intuito claro de já angariar votos, aí essa conduta está vedada. Agora, aquela situação no âmbito pequeno, no âmbito particular, sem intenção de angariar votos, tão somente se anunciando como próprio candidato, aí não. Bom, entenderam? Nós temos que fazer a aferição disso. O que está extravasando, o que está caracterizando já a intenção explícita de fazer propaganda e angariar votos, e aquilo que está sendo uma singela manifestação de suposta candidatura. Eu acho que o Zé tocou num assunto importante, que é o Twitter e o Facebook. As redes sociais nunca estiveram com tanta evidência como nesse ano de 2012. O Facebook, nessa semana que passou, negociando as suas ações na Bolsa de Valores de Nova York como a empresa de informática mais importante da história. E os candidatos se aproveitam, evidentemente, desses canais. Existem candidatos com suas contas pessoais que hoje já debatem alguns assuntos, colocam questionamentos em evidência. Quando é que pode, quando é que não pode, doutor, manter essa conta no Facebook, e de que maneira o candidato pode se comportar e como o eleitor deve encarar esse candidato nas redes sociais? A pergunta é excelente. Os meios sociais a internet hoje é um grande difusor de comunicação. O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, coisa de um mês atrás, decidiu por 4 votos a 3 que o Twitter e outras redes sociais, portanto, não podem ser utilizadas para efeito de propaganda antes do período legal, que é a partir de 6 de julho. Então, portanto, está proibido. Está proibida a utilização desses meios, Twitter, etc., para propaganda eleitoral. A partir do período de propaganda, 6 de julho, aí sim, esse meio pode ser utilizado. Blog, Twitter, Facebook, foi interpretado isso como uma maneira legítima do candidato divulgar a sua candidatura e pedir votos. Gente, isso eu acredito que vai, a médio prazo, vai dar uma mudança no comportamento do candidato e do eleitor impressionante, porque nós vemos até governos sendo destituídos através dessas redes sociais. Imagine como é que se ainda o papelzinho vai continuar valendo alguma coisa. Até vai, mas a importância é cada vez menor nesse tipo de situação. Agora, aí, e o poder econômico? Quem tem mais dinheiro consegue chegar a mais gente, enfim. Como é que se controla o poder econômico, o abuso do poder econômico com Twitter, com rede social, com essas coisas todas aí? Não há um mecanismo com Twitter, com rede social, específico para coibir. Você tem para meios de comunicação, emissoras de televisão, jornais, eles têm períodos delimitados de inserção de cada candidato, com necessidade de dar o mesmo direito para outros, só que a rede social ela é um meio de comunicação, transita de forma diferente entre a sociedade. Então, não há um mecanismo preciso para controlar isso. O que há é a permissão da utilização disso, como de e-mail, por exemplo, é possível utilizar, mas para coibir exatamente como é que vai estar sendo usado em termos de candidato que detém um Twitter com 100 mil seguidores ou só com 10 mil, aí é uma situação muito difícil, a própria legislação não regulamenta como se controla isso. O cidadão tem 15 mil seguidores, 20 mil seguidores. Ele não pode negociar os seguidores dele, mas se ele negociar a opinião dele ali dentro, né, para os seguidores dele, o senhor percebe o que eu estou falando? Eu tenho 15 mil seguidores no Twitter, o candidato me paga. Eu vou lá e falo, eu vou votar no fulano de tal, hein, tá. E aí? Então, a pergunta é excelente para a gente esclarecer o seguinte: qualquer tipo de pedido de propaganda paga para pessoas como âncora de televisão, etc., estão proibidos. Não pode. Não pode comprar, não pode vender lista de e-mail, não pode fazer nada disso. Então, vamos imaginar uma grande rede multinacional detenha uma quantidade infinita e imensa de e-mails. Ela pode vender aquela lista de e-mails para um determinado candidato, para que o candidato passe e-mails para as pessoas e peça votos? Não, não pode. Está proibido de fazer. A lista de e-mails que serão enviados... Se ele falar que não pagou nada, aí tudo bem. Questão de prova. Aí tem que provar, alguém tem que reclamar
na justiça que aquela lista foi comprada, que houve propaganda irregular. Isso, se comprovado, configura abuso do poder econômico, o candidato perde o mandato. Ele vai ter a candidatura dele impugnada caso isso fique confirmado. Tem mais uma coisinha que eu queria fazer rapidamente, porque eu sei que o tempo está acabando. Nas últimas eleições, tinha candidato aqui em Campinas mesmo, né, fora não, que reclamava que tinha boateiros nos ônibus. Ó, você viu o candidato tal, ele fez isso, você viu o candidato tal, fez aquilo e tal. Isso pode acontecer agora, não precisa ir no ônibus, no Twitter, no Facebook, etc. A Justiça Eleitoral está preparada para acabar com esses boatos, para identificar o boateiro, enfim, para combater isso? Como eu disse, qualquer apuração que a Justiça Eleitoral vai fazer, seja em qualquer seara, propaganda irregular, abuso de poder econômico, enfim, ela precisa de uma denúncia circunstanciada. Não tem como fazer uma atuação investigativa. Não adianta informar para o juiz: senhor juiz, aconteceu tal situação irregular no Twitter ou no Facebook. Ponto. Tudo bem. Posso até constatar individualmente no meu aparelho de computador que aquela violação ocorreu. Agora, eu não posso tomar a iniciativa de partir para essa investigação. Esse não é o papel do Poder Judiciário. Existe a polícia, existe o Ministério Público, outras instituições. Eu não posso fazer isso. Doutor, eu sei que tem muitos casos. E as multas, elas são cobradas? Elas vão ser cobradas? São cobradas. É uma coisa que não se costuma noticiar, nem se costuma nem aparecer muito na imprensa, mas aqui na nossa zona eleitoral, na 33, tem vários processos de execução de multas foram aplicadas em período eleitoral. Já houve multas pagas com bens penhorados. Temos situação atual de antigos candidatos que têm já leilões de bens pessoais marcados. Então, como isso muitas vezes não é noticiado, não é veiculado pelos meios de comunicação, dá-se a sensação que essas multas não são pagas. São pagas, sim. Os partidos têm bens penhorados, tem agora também, recentemente, em data próxima, tem um leilão de bens de um partido que teve vários equipamentos lá penhorados para vender. As multas são cobradas, sim. Aliás, a propósito, né, essa semana passada foi publicado no Diário Oficial, o Diário da Justiça Online, o encerramento de uma ação contra o candidato Demetrio Vilar, que já havia pago as multas que ele tinha lá. Também foi a primeira que eu vi, viu? Os demais acho que não houve divulgação, pelo menos não chegou até a mim. Mas, doutor Nelson, muito obrigado pela sua presença aqui. Nosso tempo terminou. Acredito que nós vamos ter que voltar a conversar com o senhor, com o transcorrer da proximidade do período eleitoral, e esperamos poder contar com a sua participação aqui para esclarecer o nosso telespectador e o nosso eleitor. Muito obrigado. Eu agradeço, estou à disposição. Muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado, viu? Boa noite. Gente, obrigado a todos, uma boa semana. Band Eleições 2012 volta na próxima segunda. Até lá.